Eu sou a professora Jaqueline Andréia Tafarella. Trabalho, atualmente, no Núcleo Regional de Educação de Francisco Beltrão, como tutora pedagógica. Quero cumprimentar a você que está assistindo esse vídeo, seja pai, mãe, tio, tia, avô, avó, ou responsável legal por alguma criança, jovem, adolescente em idade escolar. O vídeo de hoje, eu quero apresentar a vocês um pouquinho sobre a relação entre a família e a escola na formação do indivíduo. Essa formação do indivíduo, ela é formada, no caso, ela é desenvolvida a partir dessas duas entidades principais, que é a família e a escola, onde cada uma tem um pouco de responsabilidade, que essas responsabilidades se complementam, então, para a formação dos nossos estudantes. Para começar, a escola, como todos sabemos, ela tem o papel de proporcionar a formação acadêmica, a formação intelectual, a formação cognitiva dos nossos estudantes. Da mesma forma que ela vai, então, promover com isso o desenvolvimento das competências e habilidades que são necessárias para que esses alunos possam atuar na sociedade. Em contrapartida, a família, a base, então, dessas crianças, ela é responsável por ensinar os valores e os princípios, que vêm, então, orientar essas crianças e esses adolescentes em todas as esferas da vida. À medida que eles orientam, eles também proporcionam o afeto, os cuidados e o suporte necessário para suprir com as principais necessidades dessas crianças e adolescentes, não só na idade escolar, mas que isso vai se refletir na vida toda. Então, vejam que essas duas entidades, elas se complementam na formação das nossas crianças e adolescentes. Mas antes de nós falarmos na importância da relação entre a família e a escola, nós precisamos falar um pouco sobre como está a relação entre você, responsável, e o seu filho. Essa relação, esses laços entre vocês, como eles estão? Nós precisamos refletir sobre isso para poder, a partir daí, falar um pouco da relação entre a família e a escola. Porque tudo começa lá na casa dos nossos estudantes. E a família é a base, a família é o fundamento, a família é a estrutura para que essas crianças tenham as condições necessárias para enfrentar a escola e a vida em sociedade. Estudos apontam que no período de pós-pandemia, as relações familiares sofreram algumas mudanças e que essas mudanças vêm se refletindo no ambiente escolar. Houve um momento de convívio intenso durante a pandemia, onde as famílias não eram mais acostumadas a esse convívio intenso. E a partir disso, alguns conflitos foram gerados e agora é hora de alguns ajustes. É isso que diz a psicóloga Mayra Maia, do LIV, que é o Laboratório Inteligência de Vida. Nesse contexto, então, de pós-pandemia, a psicóloga Mayra Maia, ela vem falando que o primeiro passo para que essas arestas sejam aparadas é ter um diálogo constante entre os pais responsáveis e os seus filhos. Para isso, é necessário, para que haja esse diálogo, é necessário reconhecer, primeiramente, a identidade e a individualidade de cada membro que compõe a família. É necessário entender que cada um é um ser único e diferente. Os pais, ou seja, os adultos, eles querem muitas vezes que os seus filhos reproduzam as suas maneiras de ver e as suas maneiras de estar no mundo. E eles esquecem que as crianças e os adolescentes são únicos. E a partir disso, eles são seres capazes de sentir, são seres capazes de pensar, e são seres capazes de pensar diferente de nós adultos. E essas diferenças é que precisam ser compreendidas e respeitadas. Então, falamos em diálogo.
Quando falamos diálogo, são duas pessoas conversando, não é um monólogo. Então, tem que haver essa conversa entre o adulto e a criança, o adulto e o jovem, o adulto e o adolescente. Nesse sentido, é sempre importante lembrar que o diálogo não acontece com autoritarismo, mas pode e deve sim acontecer com autoridade. Esses dois termos, eles não podem ser confundidos. Crianças e jovens precisam sim de limites, isso é mais do que necessário, eles precisam de contornos. Mas quando nós tentamos impor regras a eles, isso não é o caminho. Quando nós tentamos colocar na nossa maneira, com certeza nós teremos a rejeição, nós teremos a contradição, nós teremos aqueles momentos em que as nossas crianças e jovens fazem birra. Então, a melhor coisa é dialogar, é conversar abertamente com essas crianças e adolescentes. Uma conversa franca, explicando os motivos, fazendo combinados, para que eles possam compreender a importância de cumprirem com um determinado acordo que foi realizado. Uma grande aliada nesse processo, então, de relacionamento intrafamiliar é desenvolver uma educação socioemocional. Como é que fazemos uma educação socioemocional? Com certeza não é uma tarefa fácil, mas isso vai fortalecer o papel da família no desenvolvimento das crianças em idade escolar. Então, eu falei sobre a questão de ter o desenvolvimento de uma educação socioemocional, e isso pode começar lá na nossa casa, lá com os nossos filhos, com as nossas crianças e adolescentes, o nosso relacionamento com nossas esposas, esposos, enfim, com todos os membros da família. Não é uma tarefa fácil, como eu falei, mas nós podemos lançar mão de algumas dicas aqui para vocês. Não é uma receita de bolo, mas vocês podem pegar algumas dicas e adequar para a realidade de cada um nesse momento. Sempre é importante pensar que isso pode contribuir para estabelecer uma relação positiva entre os adultos e as crianças em idade escolar. Então, primeiramente, vamos pensar no diálogo, que foi a primeira coisa que eu já falei anteriormente. Dialogue com os seus filhos. Crie canais de comunicação dentro do ambiente familiar. Esse é o momento em que você deixa um pouco de lado os trabalhos e as redes sociais. Muitas vezes você reclama que o filho está sempre ali na telinha, mas quanto tempo você tem dedicado para conversar com essa criança, com seu filho? Quanto tempo você tem dedicado a realmente deixar de lado a televisão e o celular, os seus compromissos ou não, para ficar um minuto dialogando, conversando sobre o que é que teu filho está precisando naquele momento. Então, tente se conectar, não com a tela, mas tente se conectar com o seu filho. Nesse sentido, você vai poder direcionar a sua atenção a ele e estreitar as relações. Tenham momentos juntos. Aproveitem a relação de vocês. Isso já vem complementar a questão do diálogo. Tire um tempo para fazer um passeio. Tire um tempo para fazer uma brincadeira que ele goste. Ouvir uma música juntos. Assistir um filme, que seja num final de semana, que seja à noite. Tentem fazer, mesmo que a rotina seja corrida, mas organizem um tempo para estarem mais perto dessas crianças e adolescentes. Isso vai contribuir para que as relações sejam mais afinadas, mais refinadas, que os laços entre vocês sejam de maior proximidade e que vocês possam também conhecer uns aos outros. Demonstre amor e confiança pelo seu filho. Pode ser que você já faça isso à sua maneira, mas também pode ser que você esteja demonstrando o seu amor de uma maneira que seu filho ainda não conseguiu perceber. Então, acontece que algumas pessoas conseguem demonstrar isso com mais facilidade.
enquanto outras preferem verbalizar. Não existe uma forma certa ou uma forma errada de fazer essa demonstração, mas o importante é deixar claro que o seu carinho e a sua disponibilidade ao seu filho não tem preço. É deixar que o seu filho faça escolhas a partir das opções que você pode dar a ele. A partir do momento que você apresenta algumas opções para o seu filho, ele pode ser capaz de fazer a escolha de acordo com aquilo que ele considerar naquele momento que pode ser o melhor para ele. A partir disso, você vai estar contribuindo para o estímulo da autonomia da criança e do adolescente e, ao mesmo tempo, que ele possa desenvolver a responsabilidade nos momentos de tomada de decisão. Não dê tudo pronto para ele, não dê tudo mastigado para ele, mas dê opções, apresente diferentes caminhos aos quais ele possa, então, fazer as suas escolhas. Ajude essa criança, esse adolescente, a conhecer a si próprio. Fale com ele sobre as suas atitudes, para que ele possa entender as suas próprias emoções. Se ele for empático, se ele for colaborativo no dia a dia, por exemplo, diga para ele que você reparou nessa empatia, nessa colaboração. Se você percebe que ele é carinhoso, diga para ele que ele é uma pessoa carinhosa, afetuosa. Então, ajude ele a conhecer a si próprio. Esse tipo de iniciativa auxilia muito na construção da personalidade do indivíduo. Interesse-se pelo mundo dele. Pergunte como é que foi o dia a dia dele na escola. O que ele mais gosta? Que música que ele gosta de ouvir? Que filme que ele gosta de assistir? Que lugares que ele gostaria de conhecer? Que amigos que ele gosta ou que ele frequenta a casa? Que amigos que frequentam a sua casa? Interesse-se pelo mundo dele. E a partir desse relacionamento mais estreitado entre vocês, familiares, busquem, então, desenvolver um relacionamento com a escola. Você, pai, você, mãe, tio, tia, conhece a escola que seu filho estuda? Você sabe dizer a série e a turma que seu filho estuda? Quantas vezes você foi até a escola? Ou você só vai quando você é chamado? Você conhece as propostas que a escola busca desenvolver? Você pergunta para o seu filho como é que foi o dia dele na escola? Quais são os professores que seu filho tem? Você tem questionado ele sobre os deveres de casa? Como está essa relação? Você tem incentivado o seu filho a estudar? Você tem dado importância à vida escolar? Não basta eu mandar meu filho para a escola. Eu preciso participar da vida dele. Chega um momento na vida ali da convivência dessa criança na escola que os pais responsáveis entendem que aquela criança, adolescente já é independente, que ele anda com as próprias pernas, mas ele precisa de um direcionamento, ele precisa de um acompanhamento. A partir do momento que essa criança perceber que os pais valorizam tanto a escola quanto aquilo que eles falam no intuito de, você precisa estudar, você precisa ir até a escola, com certeza essas atitudes vão se mostrar, vão se intensificar, vão se concretizar numa realidade que vai contribuir para o desenvolvimento de habilidades e competências que são necessárias para a formação integral dos nossos estudantes. Então, quando a família valoriza as atividades que a criança e o jovem realizam, tanto no espaço escolar quanto fora dele,
nós estaremos contribuindo para a melhoria da aprendizagem e estaremos incentivando os nossos filhos a estudar. Espero que isso tenha contribuído de alguma forma com a vida, com a relação de vocês, e estamos à disposição para dialogar, caso seja necessário. Muito obrigada.